Quanto veneno cabe na ponta de um dedo? Ela cabe no seu dedo, parece inofensiva. Tem olhos grandes, a pele úmida, o corpo pequenininho, o tipo de animal que as pessoas acham fofo e querem tocar, o tipo de coisa que uma criança pega no quintal sem pensar duas vezes, o tipo de ser vivo que a maioria dos adultos afasta com a mão, sem luva, sem cuidado, sem medo. Mas o que essa criatura carrega na pele é suficiente para matar um adulto saudável, sem pressa, sem barulho, sem aviso, sem chance de escapar se você não souber exatamente o que fazer nos primeiros minutos depois do contato. Hoje, a gente vai olhar de perto para um dos animais mais subestimados, mais ignorados e mais perigosos de toda a fauna brasileira, a perereca venenosa. Um ser que a ciência ainda está aprendendo a entender, que a medicina começa a respeitar e que a população em geral ainda trata como enfeite de jardim. A maioria das pessoas cresce achando que sapo e perereca são bichos de quintal. Algo que aparece na chuva, fica cantando à noite, some de manhã quando o sol esquenta. Ninguém tem medo. Ninguém pensa duas vezes antes de pegar um. Ninguém imagina que aquele ser pequenininho, de olhos redondos e pele brilhante, pudesse representar uma ameaça real à vida humana. E é exatamente essa falta de medo que mata. No Brasil, a educação básica sobre animais peçonhentos se resume, na maior parte das vezes, a cobras e aranhas. A criança aprende desde cedo. Não coloca a mão em buraco no chão, não mexe em teia de aranha, não pega cobra. Mas perereca? Perereca é amiga. Perereca aparece nos livros infantis. Perereca canta na chuva e faz parte do cenário da infância brasileira de um jeito tão natural que ninguém questiona. Foi exatamente esse cenário que se repetiu numa tarde de março de 2019, num bairro residencial de Porto Velho, em Rondônia. Um menino de 9 anos voltava da escola, jogou a mochila no chão e foi direto para o muro do quintal, onde uma pererequinha verde havia aparecido depois da chuva da manhã. Ele pegou o animal nas mãos, ficou alguns minutos brincando. Depois, entrou em casa, lavou as mãos rapidamente e foi lanchar. Em menos de 40 minutos, estava com a visão turva. Em 50, a boca estava entorpecida, como se tivesse tomado anestesia. Em 1 hora, o coração batia fora do ritmo, e os pais já corriam para o pronto-socorro. Ele sobreviveu, mas por pouco. E os médicos que atenderam o caso admitiram depois que tiveram dificuldade no diagnóstico inicial, porque ninguém pensou em perereca. A ciência chama o mecanismo dessa criatura de veneno de contato dérmico, e a diferença entre isso e o veneno de uma cobra, por exemplo, é fundamental para entender por que a perereca venenosa é tão traiçoeira. Uma cobra precisa te morder. Uma aranha precisa te picar. O veneno entra no seu organismo por uma via específica, num momento específico, e você geralmente sabe quando isso acontece. Sente a picada, vê o animal, tem um ponto de entrada claro. A perereca venenosa não precisa de nada disso. Ela secreta as toxinas diretamente pela pele, de forma contínua, através de glândulas especializadas distribuídas por todo o corpo. Isso significa que o simples ato de tocar o animal já é suficiente para iniciar o processo. E se depois desse toque você tocar o próprio olho, a boca, o nariz ou qualquer mucosa, as toxinas entram na corrente sanguínea de forma rápida e eficiente. Não tem picada, não tem mordida, não tem momento claro de que agora aconteceu. Você só percebe que algo está errado quando o corpo já começou a reagir. Os bioquímicos que se dedicam a estudar esse veneno ficaram espantados quando começaram a mapear sua composição em detalhes. Não é uma toxina simples, com um único mecanismo de ação. É uma mistura complexa. Dezenas de peptídeos bioativos diferentes, cada um agindo num sistema específico do organismo, muitas vezes de forma simultânea. Alguns desses peptídeos têm ação sobre os receptores musculares, causando desde tremores e fraqueza até paralisia parcial em casos de exposição mais intensa. Outros atuam diretamente no sistema nervoso central, interferindo na transmissão de sinais entre neurônios e provocando sintomas que vão de tontura e confusão mental até convulsões em casos graves.
Há ainda compostos que alteram a permeabilidade dos vasos sanguíneos e causam quedas abruptas de pressão arterial, o que explica por que algumas vítimas entram em colapso aparentemente do nada, sem nenhum sintoma anterior que servisse de aviso. E tem mais. Alguns peptídeos agem localmente na pele e nas mucosas, causando irritação intensa, vermelhidão e edema que podem, em contato com os olhos, levar a danos sérios na córnea se o tratamento não for iniciado rapidamente. A velocidade com que esses compostos agem é outro fator que assusta os especialistas. Em experimentos laboratoriais, algumas das toxinas presentes nesse veneno mostraram efeitos mensuráveis em tecidos celulares em menos de 2 minutos após o contato. No organismo humano, os primeiros sintomas sistêmicos podem aparecer entre 15 e 40 minutos depois da exposição, tempo suficiente para que a vítima já esteja longe do local, já não lembre mais do contato e não conecte o que sente com o animal que tocou 1 hora antes. E o pior de tudo isso? Ela não faz nada de especial para te avisar. Não tem chifre, não tem garra. Não tem o padrão de cores vibrantes. Vermelho, amarelo, laranja em combinações que gritam perigo, que a maioria de nós aprendeu, ao longo da evolução e da cultura, a associar com ameaça. Não tem o comportamento agressivo que nos coloca em alerta. Não te persegue, não avança, não faz barulho de ameaça. Ela simplesmente existe, quieta, pequena, com cara de inofensiva. Algumas espécies são verdes, outras são marrom musgo. Algumas têm listras laterais discretas. Outras são completamente lisas e opacas. Se você não souber exatamente o que está procurando, vai passar do lado sem perceber. E se pegar, vai pensar que está seguro porque o animal não reagiu. Esse é o paradoxo cruel da perereca venenosa. O fato de ela não parecer perigosa é, em si, o maior perigo que ela representa. Os pesquisadores e biólogos de campo, que trabalham regularmente na Amazônia e nas regiões de Mata Atlântica, desenvolveram ao longo dos anos um protocolo rígido para lidar com anfíbios desconhecidos. Luvas de nitrila sempre, não apenas para coletar, mas para qualquer interação. Jamais tocar olhos, boca ou nariz enquanto estiver no campo, mesmo depois de usar EPI. Lavar as mãos com água abundante imediatamente após qualquer contato com o anfíbio, mesmo que com luvas. Registrar fotograficamente antes de qualquer coleta manual. E em caso de contato acidental com pele descoberta, lavar a área imediatamente e monitorar sintomas por pelo menos 2 horas. Porque no campo, respeito não é medo, é inteligência. É a diferença entre voltar para casa e não voltar. Mas existe um outro lado dessa história que a maioria dos documentários não chega a contar, porque é mais fácil ficar no susto do que ir fundo no paradoxo. Esse mesmo veneno que ameaça a vida humana, que derrubou um menino de 9 anos em Rondônia, que mantém pesquisadores de campo em estado de alerta constante, esse veneno está sendo estudado por laboratórios no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos como uma das fontes mais promissoras de novos medicamentos do século XXI. Os peptídeos isolados da pele da perereca venenosa já demonstraram em estudos preliminares uma série de propriedades que a indústria farmacêutica leva décadas tentando sintetizar em laboratório. Atividade antibacteriana de amplo espectro, incluindo contra bactérias resistentes a antibióticos convencionais, o que é uma das maiores crises de saúde pública global do momento. Atividade antifúngica potente. Compostos com comportamento antitumoral em culturas celulares in vitro, que começam a chamar a atenção dos oncologistas, e até moléculas com propriedades analgésicas que poderiam abrir caminhos para novos tratamentos de dor crônica sem os efeitos colaterais devastadores dos opioides. A natureza, mais uma vez, escondeu a cura dentro do perigo. É um padrão que se repete ao longo de toda a história da medicina. O veneno da cobra que virou anticoagulante. O fungo que virou penicilina. O veneno do escorpião que virou alvo de pesquisas contra o câncer. E agora, a pele de uma perereca que a maioria das pessoas chutaria para longe do quintal. Existe uma ironia amarga nisso tudo. O mesmo animal que estamos destruindo, junto com seu habitat, junto com as matas que ele precisa para sobreviver,
junto com os rios que ele usa para se reproduzir, pode estar carregando na pele a resposta para doenças que hoje matam milhões de pessoas por ano. E a gente não vai saber porque vai ter extinguido a espécie antes de terminar de estudar. Os pesquisadores que trabalham com conservação de anfíbios no Brasil falam com uma urgência que assusta. As populações de pererecas e sapos estão em colapso em várias regiões do país. Desmatamento, agrotóxicos, fungos invasores, mudanças climáticas, tudo ao mesmo tempo, tudo acelerado, tudo irreversível em escala de tempo humana. Espécies que eram comuns há 20 anos já são raras. Espécies que eram raras já sumiram. E com elas vão embora segredos que a ciência mal começou a decifrar. A perereca venenosa não quer te matar. Ela não sabe que você existe. Ela não tem intenção, não tem estratégia, não tem malícia. Ela só quer sobreviver, encontrar comida, se reproduzir. Passar mais uma noite cantando na beira do rio, fazendo exatamente o que ela faz há milhões de anos, muito antes de qualquer ser humano aparecer nesse planeta. O veneno não é uma ameaça direcionada a nós. É um escudo evolutivo construído ao longo de eras para protegê-la de predadores naturais, outros répteis, aves, mamíferos, que aprenderam pela seleção natural a evitá-la. Nós é que não aprendemos. Nós é que chegamos nesse ecossistema a um piscar de olhos, em termos geológicos. E decidimos que tínhamos o direito de tocar tudo, pegar tudo, usar tudo, sem entender nada. O problema não é a perereca. O problema é a nossa ignorância, a nossa arrogância, o nosso hábito de subestimar aquilo que não conhecemos. E a tragédia é que essa ignorância tem um custo duplo. Ela coloca em risco a vida de pessoas que não sabem o que estão tocando, e ela coloca em risco a existência de um animal que pode ser mais valioso para a humanidade do que jamais imaginamos. Conhecer é a única saída. Respeitar é a única postura que faz sentido. Aqui na natureza, o desconhecido não vem anunciado. Não tem sirene, não tem cartaz de aviso, não tem nada escrito na testa. Ele aparece verde no muro do quintal, pequenininho, molhadinho depois da chuva, com cara de inofensivo. E é exatamente aí, nessa aparência de normalidade, que está o perigo mais real. O que trouxe o menino de Rondônia de volta para casa foi sorte. O que vai trazer as próximas pessoas de volta é informação. Conhecimento salva vidas. E esse canal existe exatamente para isso. Para preencher os buracos que a escola não preencheu, para contar as histórias que os noticiários ignoram, para dar voz aos seres que compartilham esse planeta com a gente e que merecem ser entendidos antes de serem temidos. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Bota o dedo no botão de inscrição e ativa o sino. Porque aqui tem episódio novo toda semana, e o que vem por aí vai te surpreender tanto quanto esse. E eu preciso de um favor. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Fico sempre curioso, de verdade, para ver o alcance desse conteúdo. Já tivemos gente assistindo de lugares que eu nunca esperaria, de regiões que me surpreenderam. Me conta de onde você é, quero saber. Obrigado por estar aqui, de verdade, do fundo. Esse canal só existe porque tem pessoas como você do outro lado. Pessoas que valorizam um conteúdo feito com pesquisa, com cuidado, com respeito pela ciência e pela natureza. Isso não é pouca coisa. Você faz diferença só de estar aqui. Até o próximo.